Estamos de volta para mais uma videoaula. Vamos dar sequência na apostila de vocês a partir da página 19. E eu trouxe um texto para reflexão, que toda dor é um sinal de bloqueio energético, tá, nos canais ou má circulação sanguínea. E eu tenho batido nessa tecla desde os primeiros vídeos e expliquei para vocês como funciona esse processo de adoecimento, desde os bloqueios energéticos e também sanguíneos. E as doenças são resultado de escolhas que fazemos, tá? Com isso, 2/3 de todas as doenças do mundo são escolhas básicas de saúde que cada um de nós fazemos. Então, nós também somos responsáveis por adoecermos. É importante a gente ter essa consciência e melhorar daqui para frente os nossos hábitos. Por quê? Porque isso é o reflexo de quanto comemos, exercitamos ou dormimos, se usamos tabaco e o quanto de álcool ingerimos, tá bom? E tem aqui uma frase super interessante de Hipócrates, que diz: antes de curar alguém, pergunte-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. Vocês vão atender muitas pessoas que até querem, tá? Até estão dispostos a desistir das coisas que os fazem adoecer. Porém, eles estão em um ciclo tão vicioso que eles vão sentir muita dificuldade. Cabe a você ter paciência e conduzir da melhor forma possível esse processo de reeducá-los a ter uma mudança total de vida, mas passo a passo. Eles vão te agradecer para o resto de suas vidas. Inclusive, eles nunca irão riscar o telefone de vocês da agenda telefônica deles, porque eles sabem que todas as vezes que precisarem de alguém para resolver algum problema de saúde deles, vocês serão prioridades. Falo também sobre alguns benefícios da reflexologia podal neurofisiológica humanizada integrativa, entre elas a diminuição ou fim da intensidade da dor. Essa diminuição ou até mesmo o fim da intensidade da dor pode acontecer em uma primeira sessão, nessa sessão de avaliação inclusive, tá? Mas não significa que a pessoa está curada. Porém, isso vai incentivar aquele paciente a fechar um pacote com vocês e a iniciar realmente o tratamento do início ao fim. Melhoras da limitação e desempenho das atividades diárias. Aqui abre-se uma brecha bem interessante. Quando eu iniciei na carreira da reflexologia podal medicinal, eu fiz uma apresentação explicando sobre alguns tipos de doenças e principalmente sobre as doenças que mais afetam a população brasileira, e com isso gera-se muitas faltas nos locais de empregos, né, onde essas pessoas trabalham. Eu fiz por volta de 110 apresentações, entreguei em diversas empresas aqui da região onde a minha clínica está localizada e tive alguns resultados. Hoje eu atendo algumas empresas, tá? E isso me ajudou muito, principalmente no início. Depois nós temos aqui redução do consumo de medicamentos, isso é muito interessante. A pessoa saindo desses remédios, o organismo dela começa a ficar menos intoxicado, ok? Retorno mais rápido ao trabalho, isso é muito importante, tá? São pontos que vocês, se quiserem fazer uma apresentação para entregar em algumas empresas, são pontos cruciais para que quando a pessoa responsável ler, tome a decisão de querer ou não aderir isso para os seus funcionários. Redução dos sintomas colaterais da quimioterapia e da radioterapia, tá? Melhor resposta do organismo ao tratamento do câncer. Aumento da imunidade. Melhora da ausência de saliva causada por quimio e radioterapia. Auxilia na recuperação pós-operatória. É claro, toda operação existe um tempo de recuperação. O ideal é que vocês comecem a atender esse paciente que passou por um processo cirúrgico após 3 meses. Esse é sempre o indicado. Diminuição, né, ou fim na falta de apetite ou fadiga crônica. Aqui vocês podem ver que existe um tipo de cansaço, fadiga crônica.
Mas, com a reflexologia, isso pode ter fim. Auxílio no equilíbrio emocional, controlando a ansiedade e a insônia, diminuição do medo, estresse, depressão, entre outros sintomas parecidos, e a melhora na qualidade de vida e aumento da prevenção de doenças. O atraso ao iniciar um tratamento integrativo ou convencional pode impactar diretamente na evolução dessa patologia, dessa enfermidade ou dessa doença, como queiram chamar. Agora, na página 20, nós iremos falar sobre a origem da imunidade das doenças. Vocês leram a apostila? Acredito que sim, porque se não leram, não vão conseguir entender as explicações daqui para frente. E eu falei um pouco sobre cada tipo de sentimento, emoção relacionados a órgãos e vísceras. O que traz benefícios e o que traz malefícios para o nosso sistema imunológico, relacionado a sentimentos e emoções. Na página 20, vocês vão entender que a alegria, os bons pensamentos e a coragem fazem bem para o coração, pulmão, pâncreas, baço e rim. São 5 órgãos que trata todo o nosso sistema imunológico de saúde. Ou seja, a origem da imunidade das doenças está no equilíbrio relacionado à alegria, bons pensamentos e coragem. Então, pensem nisso. Desenvolva essa linha de raciocínio, pelo que vocês leram nos textos anteriores. O que eu devo fazer para ser uma pessoa alegre, uma pessoa feliz? O que eu devo cortar, tirar da minha vida, para que eu realmente seja uma pessoa plena? O que eu devo fazer para ter bons pensamentos? Quando eu estou próximo de quem? Quando eu conquisto o quê? Quando eu estou como? Os meus pensamentos me ajudam no dia a dia. Coragem. O que me tira o ânimo? O que me faz sentir medo? Você pode se afastar? Você pode combater esse pânico, esse medo em excesso? Então, vai cortando, tá, algumas coisas que prejudicam a nossa imunidade da sua vida. E se você não tem força para isso, busque ajuda de um profissional. E aí, quando esses 3 pontos estiverem em equilíbrio, pode ter certeza que a sua saúde vai estar mais blindada, que o seu sistema imunológico vai estar muito mais fortalecido, através de 3 pontos que talvez vocês nunca pensaram ou pararam para refletir: alegria, bons pensamentos e coragem. Tudo bem? Invistam para ter mais conhecimento sobre esses 3 pontos cruciais aqui, referentes à origem da imunidade das doenças. Fala um pouco sobre diagnóstico, né? É que existe uma lei comprovada cientificamente e testada por milhares de anos, que existem milhares de artigos científicos que mostram que a medicina chinesa é íntegra e verdadeira na prática clínica. Através dessa lei, tratamos centenas de enfermidades, principalmente orientando nossos pacientes para que eles não adoeçam. Aí eu falo também sobre o pilar básico da medicina tradicional chinesa. Nós somos um microsistema observado há milhares de anos pela medicina oriental. Todos os órgãos internos estão interconectados através de uma rede chamada de canais e colaterais. Existe uma ordem e, quando essa ordem é respeitada, a saúde eleva-se. Então, os nossos órgãos têm manifestação além da função física. Agora nós vamos conhecer quais são os 5 elementos. Anotem, procurem entender, porque através dos 5 elementos vai depender toda a consulta de vocês. Quem são eles? Madeira, fogo, terra, metal e água. Esses elementos teve sua primeira citação há mais ou menos meio
milênio antes de Cristo. Aqui nós temos um desenho onde nós vemos aqui o símbolo Hang-Luz, que significa bem e mal, e depois algumas bolas. Nós temos aqui uma bola vermelha, outra meia alaranjada, outra parece branca, mas está simbolizando metal. Outra aqui, ela é um pouquinho mais escura, está simbolizando aqui como se fosse uma cor mais escura, alguma coisa assim. E o outro, essa outra bola aqui, é a verde. Então tá tudo separadinho, para que vocês possam aprender, tá? Apenas vendo e agora com a explicação. Vamos lá. Essa primeira bola aqui, a vermelha, ela é simbolizada pelo elemento fogo, tá? Quem é o órgão e a víscera representado pelo elemento fogo? O órgão é o coração e a víscera é o intestino delgado. Quem eles comandam? Comandam língua, problemas vasculares, qualquer tipo de euforia, e o sabor que ele se identifica é o amargo. Então, vamos lá. Qualquer problema na língua, qualquer problema vascular, qualquer problema com euforia, você vai tratar o elemento fogo, ou seja, ponto de coração e intestino delgado. Depois nós temos aqui em sequência uma bola que aparentemente parece meio alaranjada, que é o elemento terra. Quais os órgãos e víscera que são representados por esse elemento? Baço, estômago e pode acrescentar o pâncreas também, tá bom? Quem eles comandam? Boca, músculos, preocupação. A pessoa chega muito preocupada na clínica, pensamento a mil. Vocês vão tratar o elemento terra. Baço, pâncreas e estômago. E o sabor que é representado por esse elemento é o sabor doce. Depois eu vou explicar um pouco mais sobre cada uma dessas citações aqui para vocês, tá? Então aqui é só para vocês irem se familiarizando com esses 5 elementos. Problemas na boca, problemas musculares. A pessoa é uma pessoa muito preocupada, vai tratar o elemento terra. Depois nós temos aqui o metal. O elemento metal, ela é representado por qual órgão e víscera? Pelo pulmão e pelo intestino grosso. Eles comandam o que? Nariz, pele, pelos, tristeza e se identifica com sabor picante. Qualquer problema nasal, com pele, com pelos ou com tristeza, com depressão, vocês irão tratar esse elemento metal, que é pulmão e intestino grosso. Depois nós temos aqui o elemento água, que é representado pelo rim e pela bexiga. Quem eles comandam? Ouvido, ossos, cabelos, o medo. E o sabor que eles se identificam é o sabor salgado. Qualquer problema no ouvido, nos ossos, queda de cabelo, ou a pessoa com muito medo, vocês irão tratar rim e bexiga, que é o elemento água. Depois nós temos aqui o elemento madeira, que é representado pelo órgão fígado e a víscera vesícula biliar. Quem eles comandam? Olhos, tendões, a raiva. Pessoa que sente muita raiva, muita irritação, vocês irão tratar ponto de fígado, o elemento madeira. E o sabor que ele se identifica é o sabor azedo. Agora nós temos algumas setas azuis aqui dentro desse símbolo Hang-Luz. Aqui está explicando qual elemento comanda outros elementos. Vamos lá. O fogo, tá? Ele comanda o metal. Aí você vê a setinha apontando aqui, ó. O fogo é o coração e o intestino delgado. Comanda o metal, que é o quê? Pulmão e intestino grosso. Quando você tem um problema em um órgão, você trata aquele órgão e o órgão que comanda aquele órgão. Por exemplo, eu estou com um sentimento de tristeza profundo. O que vocês irão ter que fazer? Tratar o elemento metal, que é pulmão e intestino grosso, e também o órgão que comanda ele. Qual órgão que comanda ele? O coração, que é o elemento fogo. Então vocês tratam o órgão em questão e o órgão que comanda ele. O elemento em questão e o elemento que comanda ele. Acredito que deu para entender. Por quê?
Vamos lá, o fogo comanda o metal, porque o fogo derrete o metal. Vamos lá, o elemento metal, que é pulmão e intestino grosso, comanda o elemento madeira, que é fígado e vesícula biliar. Por quê? Porque o elemento metal corta a madeira. O elemento metal é possível fazer uma espada, é possível fazer uma faca, é possível fazer um material que corta a madeira, por isso ele comanda. Elemento madeira, que é fígado e vesícula biliar, comanda o quê? O elemento terra, que é baço, pâncreas e estômago. Por quê? Porque a madeira, quando queimada, vira cinzas e se transforma futuramente em terra, se mistura com a terra. Por isso, eles descreveram que a madeira comanda o elemento terra, que é pâncreas e baço. O que o elemento terra comanda? O elemento terra é pâncreas, baço e estômago, né? Vamos lá, comanda o elemento água, que é rim e bexiga. Por quê? Porque a terra pode cercar a água, para a água não passar. Então, por isso que nessa explicação, o baço, pâncreas e estômago comanda rim e bexiga. E quem o elemento água, que é rim e bexiga, comanda? Comanda o elemento fogo, que é coração e intestino delgado. Por quê? Porque a água apaga o fogo. E depois nós voltamos o ciclo tudo de novo. Então vocês precisam primeiramente aprender isso. Quem comanda quem? Que elemento comanda que elemento? Que órgão comanda qual órgão? Sabendo isso, vocês irão saber tratar os pontos que precisam ser tratados por completo. Aí nós voltamos na página 23, onde nós iremos destrinchar tudo sobre cada um desses 5 elementos. Até a próxima aula.